Pega comigo a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tirei o louvor aqui agora, amém? Que nós vamos entrar no momento da palavra. O meu relógio são 19 horas e 50 minutos. Amém? Pega a tua Bíblia comigo. Se você pegou, abre comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Também deixei aí na descrição do vídeo. Amém? Daniel, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Você que não tem a Bíblia aí, porque talvez você esteja em algum local, talvez é trabalho ou alguma circunstância. Enquanto você puder, acompanhe conosco nessa live. Irmão, não saia, não desconecte, amém? Permaneça conosco aí, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, que a palavra de Deus vai te trazer um grande ensinamento, e isso para a tua edificação, em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra que eu prego não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Então, meu irmão, pode ter certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai e faz aquilo que apraz ao Senhor, na minha, na sua, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Minha Bíblia está aqui em frente ao celular, em nome de Jesus. Amém? Nós não somos profissional, para fazer vídeo, fazemos de forma caseira mesmo, mas o nosso intuito aqui, é para poder propagar a palavra de Deus. O nosso intuito aqui não é aparecer, o nosso intuito aqui, pelo contrário, é mostrar, a palavra de Deus, levar a mensagem que Deus tem colocado na vida desse humilde servo de Deus, amém? Para que você que nos acompanha do outro lado aí onde você estiver, você possa ser edificado, que o Espírito Santo possa mover na tua vida, possa te encher com a graça redentora e salvífica do Senhor, e você possa viver em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Daniel capítulo 1, diz assim a palavra do nosso bom Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo de número 5, acompanhe comigo aí. O rei determinou, repare, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei Nabucodonosor bebia. Os jovens, e esses jovens aqui são os jovens judeus, deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Grava isso aí na tábua do teu coração. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Guarde, vou repetir, guarde mais uma vez esse momento na tábua do teu coração,
porque esse versículo é a chave de uma porta de Deus para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 10, para encerrarmos a leitura bíblica. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma mesa, ou da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Amém, meus amados? Queridos, preste muita atenção em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, ou parte do texto também do capítulo 1, refere-se, cujo autor é Daniel. O texto, ou os escritos de Daniel, o livro de Daniel, é um livro que é considerado por muitos teólogos como um livro escatológico. Parte dele, principalmente escatológico. Pastor Charles, o que é escatológico? Escatológico deriva da palavra escatologia. E resumindo, a tradução da palavra escatologia significa o estudo das coisas futuras. Amém? Ou estudo acerca das coisas futuras, ou seja, das que hão de acontecer. O livro de Daniel também é um livro literal e um livro também profético. Pastor, por que o livro de Daniel também é um livro literal? Porque repare, alguns ensinamentos que o Espírito de Deus quer nos passar através desse profeta de Deus e desse livro, cujo nome é Daniel, assim como algumas atitudes, como algumas vivências, que não somente Daniel, mas Hananias, Misael e Azarias tiveram, também serve para os nossos tempos. Esse livro de Daniel também é um livro profético, porque muitas das coisas que nós vamos observar que o Senhor quer nos falar e ensinar, ainda hão de acontecer nas nossas vidas, como aconteceram também na vida destes servos fiéis do Senhor. O texto que nós lemos nos relata que no ano 3º do reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai sitiar Jerusalém. Jerusalém era a capital naquele tempo de Judá. Amém? Ele então vai sitiar Jerusalém, cidade de Judá, província de Judá. Agora repare, quando o texto diz que Nabucodonosor sitiou, na verdade está dizendo que Nabucodonosor com seu exército cercou toda Jerusalém. Amém? Pastor, por que Nabucodonosor não cercou toda Judá? Entenda, Judá naquele tempo era como se representasse o estado de Minas Gerais. Amém? Jerusalém era a capital de Judá. Então Jerusalém era como se fosse Belo Horizonte. Amém? A base do governo de Minas fica onde? Em Belo Horizonte, na capital. Então o que Nabucodonosor fez? Ele vai avançar contra Judá, mas ele vai sitiar Jerusalém. Ele vai cercar Jerusalém. Por quê, pastor? Porque ali era a base do governo de Jerusalém. Era onde estava instaurado, estabelecido o trono do rei Joaquim. Amém? Por que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém? Entenda, Nabucodonosor, quando a Bíblia diz que ele vai sitiar, significa que ele cercou Jerusalém para pressionar os hebreus para algum fim, para algum propósito. Outro significado da palavra sitiar é rodear com tropas para o ataque, para poder coagir alguma coisa, para poder forçar a fazer alguma coisa. Está me entendendo? Meus irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, vai dando glória a Deus em nome de Jesus.
Conexão está travando aqui, irmão. Vai dando glória a Deus. É assim. Deixa eu falar algo para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Nabucodonosor para nós, ele representa a figura, ele simboliza a figura de Satanás. Assim como fez Nabucodonosor, assim nos nossos tempos tem feito Satanás. Repare, Satanás, ele sitiou o mundo e tem tentado exercer influência sobre o mundo. Agora repare, eu disse e repito, assim como fez Nabucodonosor, assim também tem feito Satanás. Nabucodonosor, quando ele invade, ele cerca Jerusalém, ele cerca com o fim, com o propósito de que os habitantes de Jerusalém, com o fim de que os hebreus que habitavam em Jerusalém, eles pudessem sofrer a influência de Nabucodonosor. Agora entenda, Nabucodonosor era um rei cujo seu governo e o seu reinado era pautado em sangue, em violência. Aonde eles chegavam, eles destruíam tudo. Aonde eles chegavam, eles arrasavam tudo. Aonde eles iam, eles arrasavam tudo. Nabucodonosor não perdoava. Nabucodonosor não perdoava. Talvez você me pergunta, mas pastor Charles, o porquê então que nós estamos observando que Nabucodonosor, já que ele entrava e devastava reinos, porque ele não vai devastar Jerusalém? Porque ele não vai matar os hebreus? Repare, eu disse e repito, Nabucodonosor é a figura simbolicamente para nós de Satanás. Satanás, irmãos, tem sitiado o mundo, e isso é bíblico. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque vosso adversário, o diabo, o Satanás, está ao derredor, caçando a quem possa tragar. Está entendendo? Aonde está Satanás? Satanás está ao derredor. Satanás sitiou o mundo. Está me entendendo? Para que Satanás, pastor, sitiou o mundo? Irmãos, nós como cristãos, nós temos que entender, nós temos que compreender as Sagradas Escrituras. Por que Satanás sitiou o mundo, pastor? Cercou o mundo para influenciar o mundo. Está me entendendo? Foi o que fez Nabucodonosor. Está me entendendo? Se tiver alguém do teu lado aí, diga para essa pessoa, para ele com muito carinho, assim como fez Nabucodonosor, assim Satanás tem feito também, tem tentado fazer também em nossos tempos. Quando Nabucodonosor faz isso, ele faz com o intuito de querer exercer influência sobre Israel, sobre Judá. Está me entendendo? Ah, pastor, mas a palavra de João 10 que diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Isso é o sumo propósito de Satanás. Você que está me acompanhando, você acha que Satanás agora, ele acha que compensa mais ficar matando o crente? Não. Para ele compensa mais influenciar a vida de muitos que, entre aspas, se dizem crentes. Porque o mundo, Satanás influencia. Está me entendendo? Sabe? O mundo, Satanás já está exercendo a sua influência. Você acha que naquele tempo, quando Nabucodonosor cercou, você acha que muitos hebreus também, para não morrerem, ou com medo da morte, negaram a sua fé no Senhor? Você acha que muitos não se corromperam? Mas existiam remanescentes naquele tempo, como aqueles 4 que citam em Daniel capítulo 1, eita glória. Nesse mundo também, meu irmão, ainda existem remanescentes como eu, como você, aleluias, que crê somente no nosso único, suficiente, eterno Salvador, Jesus Cristo, que não sucumbe, meu irmão, que não sucumbe perante a influência de Satanás. Preferimos morrer da fé do que negar nossa fé no Senhor, aleluias. Está entendendo? Como fez Nabucodonosor, é assim que Satanás também tem feito. Quando Nabucodonosor ele invade, ele vai querer influenciar de tal maneira a vida dos hebreus,
que vai querer que eles vivam uma vida que não era a deles. Está me entendendo? O que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor, ele vai querer que principalmente os mais jovens, de linhagem real e nobres, que eles vivessem uma vida como se fossem babilônicos, como se fossem moradores de Babilônia, com o intuito no final de que eles servissem a Nabucodonosor, o rei dos caldeus. Agora repare, talvez você me pergunte, pastor, mas quem eram os caldeus? Os caldeus, como nós lemos na Bíblia, em Daniel capítulo 1, é os mesmos babilônicos, é o mesmo Nabucodonosor e seu exército. Pastor, explica por que eles também são conhecidos como caldeus. Explico, presta atenção. Eles são caldeus porque naquele tempo, ou anterior a Nabucodonosor, o pai de Nabucodonosor, chamado Nabucodonosor, ele vai fazer uma aliança, presta atenção, ele vai fazer uma aliança com o reino dos Medos. Quando eles fazem essa aliança, Nabucodonosor, com seu reinado, pai de Nabucodonosor, descendente dos árabes, faz aliança com o reinado dos Medos. E eles vão descer para o sul da Mesopotâmia. Amém? Quando desce para o sul da Mesopotâmia, que era conquistado pelos assírios, eles vão pelejar contra os assírios e vão conquistar aquelas terras. O sul da Mesopotâmia hoje, para nós, é conhecido como o país do Iraque, da Síria e da Turquia. Amém? Quando eles invadem o sul da Mesopotâmia, esmagam o exército assírio, eles vão tomar aquela região sul da Mesopotâmia e vão instaurar o seu reinado base naquele lugar, mais precisamente numa província chamada de Caldeia. Daí deriva o nome de Caldeu. Amém? Eles passam a habitar na Caldeia, na região sul da Mesopotâmia. Por isso aí então vem o nome de caldeus. E ali na Caldeia, eles instauram a capital babilônica, cuja cidade chamava-se Babilônia. Daí então vem o nome de babilônicos ou caldeus. É a mesma coisa. Você está me entendendo? Aonde é conhecido na história, até biblicamente nós vamos observar que era a capital da prostituição. Nós vamos observar que João, na visão do Senhor a ele na ilha de Patmos, ele vai várias vezes, o Senhor vai testificar sobre ele, sobre a Babilônia, que emerge do mar. Está me entendendo? Vai fazer menção da Babilônia, porque era uma capital de perdição, era uma capital de iniquidade, era uma capital pecaminosa. Está me entendendo, meu irmão? Nabucodonosor, então, ele vai sitiar Jerusalém com esse propósito, para querer influenciar Jerusalém. Agora repare, talvez você me pergunte, pastor, mas já que o senhor explicou, e nós estamos entendendo que Nabucodonosor, ele era um rei que assim que seu pai começa, e na morte do seu pai ele assume, e instaura, e chega no ápice do reinado babilônico, na região da Caldeia, tornando-se caldeus também. E ali então eles vão avançar contra Judá. Por que eles não mataram, não destruíram Judá, não destruíram Jerusalém? Por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, versículo 2, que ele sitiou, mas quem entregou Jeoaquim na mão dele, Judá, foi Deus. Ou seja, por que ele não destruiu Jerusalém, Judá e os habitantes? Porque primeiro, foi pela permissão de Deus que ele cercasse Judá. Está me entendendo isso? Daniel capítulo 1, vem comigo na Bíblia, versículo 2. O Senhor aqui é o nosso bom Deus, entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. O que Deus fez? Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, Jeoaquim. Então entenda, foi pela permissão de Deus. Está me entendendo? Deixa eu falar algo para você em nome de Jesus Cristo. Sabe por que Satanás não destrói muitas vidas e mata e xinga de vez? Porque Deus permite que Satanás até exerça influência, mas Deus não permite que ele destrua. Está me entendendo? Talvez você me pergunta assim, pastor, mas por que Deus permite que Satanás tente exercer influência sobre a minha vida, sobre a nossa vida como cristãos fervorosos? É porque se Deus não permitir que isso aconteça, a sua fé jamais crescerá. Está me entendendo?
a minha, a tua fé jamais crescerá. Sabe, como é que nós seremos de fato aprovados se nós não formos provados? Está me entendendo? Por que Deus permitiu, pastor, que Satanás, então, que Nabucodonosor cercasse e entregou nas mãos dele o rei de Judá, o rei Joaquim? Porque uma das palavras Deus estava esperando, Deus estava querendo ver qual que ia ser a reação do povo judeu. Deus estava esperando para ver quais que seriam de fato aqueles que ainda manteriam a sua fé no Senhor. Está me entendendo, meu irmão? Como eu disse, ressalto, talvez muitos se venderam com medo da morte, negaram a sua verdadeira fé, mas existiram pelo menos 4 que a Bíblia nomeia. 4 que não se venderam, 4 que não se perverteram. Aleluias! O primeiro motivo, aleluias, pelo qual Nabucodonosor não destruiu, não matou, quando sitiou, quando cercou Judá, foi pela permissão de Deus. Deixa eu falar algo para você em nome de Jesus Cristo. Fique tranquilo, que até mesmo quando Satanás tenta você em alguma circunstância, é o próprio Deus que permite, meu irmão. E se Deus está te permitindo, é para testar a tua fé, é para a sua fé ser provada, para que no final seja aprovada. E quando a minha, tua fé é aprovada, pode ter certeza que Deus derrama um galardão na tua vida. Pode ter certeza, meu irmão, que Satanás sucumbe. Pode ter certeza, meu irmão, que Satanás bate retirada e Deus te entrega a vitória em nome de Jesus. Segundo motivo, a qual Nabucodonosor, ele não destrói Judá quando ele sitia, quando ele cerca. O primeiro foi que o próprio Deus permitiu. Amém? E Deus só permitiu que ele sitiasse. Amém? E exercesse influência. Segundo motivo, presta atenção, que para Nabucodonosor, naquele momento, era muito melhor influenciar eles, para que eles deixassem de servir o rei Joaquim e a Deus, para que passasse a servir a Nabucodonosor e os deuses estranhos. Está me entendendo? É o que Satanás tem feito hoje. Parou para pensar isso? Volta um pouquinho na história da igreja para você ver. Entra no Google depois para você ver como os cristãos verdadeiros foram perseguidos e mortos. Satanás perseguia, massacrava e matava. Mas para cada crente, para cada um crente fiel no Senhor, que Satanás matava, pela permissão de Deus, Deus levantava 5, 6, 7, 10 cristãos fiéis. Aleluias! O que Satanás fez? Começou a mudar um pouquinho a estratégia. Não vou mais matar, destruir ele agora não. Deixa, isso é depois. Vou cercar ele para me influenciar ele ou ela. Está me entendendo? É a estratégia de Satanás. Ei, você que está me ouvindo aí, me acompanhando aí, está me entendendo? Por isso, 1 Pedro 5,8, seja sóbrio. Sabe o que diz seja sóbrio? É você não se embriagar, sabe, com preocupações. É você não tirar a tua atenção daquilo que primeiro é primordial na tua vida. Pastor, o que primeiro é primordial na minha vida? Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que é primordial. O que é primordial na tua vida? Fazer aliança com o Senhor, permanecer na nossa aliança com o Senhor. O que é primordial na nossa vida? Obedecer primeiro a Deus, mais a Deus do que aos homens. É isso que é primordial na minha, na tua vida. Aleluias! O que é primordial para mim e para tu? Primeiro Deus, depois vai ser as outras coisas. Tá me entendendo? A primeira coisa, vou te dar uma palavra pastoral. Fique em paz com Deus. Fique em paz com Deus. Cai você ficará em paz com os homens. Você terá a paz do Senhor na tua vida. Pega essa em nome de Jesus Cristo. Fique em paz com Deus. Tenha boa consciência diante de Deus. Paulo em Atos vai dizer: estagiai-vos de boa consciência perante Deus e também perante os homens. Repare, a ordem é essa. Primeiro para com Deus, depois para com os homens. Está me entendendo? Nabucodonosor, para ele era muito melhor agora influenciar. Está me entendendo? Exercer sua influência. Para quê? Para que eles deixassem de servir o rei Joaquim e a Deus, para servirem a ele e a seus falsos deuses.
É o que Satanás tem tentado fazer hoje. Está entendendo? Que Satanás sabe que se ele exercer influência, muitos deixam de servir e andar com Jesus e deixam de servir a Deus. Está me entendendo? Mas em nome de Jesus Cristo, eu estou pregando aqui, você que está nos acompanhando, não vai sucumbir à influência de Satanás. Não vai sucumbir às artimanhas de Satanás, porque Deus é contigo em nome de Jesus Cristo. Quando nós observamos a Bíblia, nós vamos ver que vão ter três âmbitos que Nabucodonosor vai querer exercer influência. O primeiro âmbito, que Nabucodonosor, ele vai querer exercer influência. Repare, Nabucodonosor, irmãos, era um cara estrategista. Repare, leia para você ver depois, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Todos os reis da Bíblia que avançavam, sabe, que guerreavam e que ganhavam, eles eram estrategistas. Um dos maiores estrategistas na Bíblia que nós vamos ver vai ser Josué. Josué foi um grande estrategista de guerra. Nabucodonosor não era diferente. O que ele vai fazer? Ele vai ter uma estratégia. Opa, eu vou exercer minha influência. Mas não vai ser assim por acaso. Vai ser em três âmbitos. O primeiro âmbito que Nabucodonosor vai exercer influência vai ser no âmbito religioso naquele tempo de Judá. É Bíblia. Vem comigo, Daniel capítulo 1, versículo de número 2. A parte B. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler a parte da parte A. O versículo 2 todinho. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Repare. Aí talvez você me questione, pastor Charles, mas foi o próprio Deus que entregou para Nabucodonosor. Entenda. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia como a própria Bíblia nos ensina. Amém? Quando nós vemos no texto que Deus entregou, Deus não pegou e deu nas mãos de Nabucodonosor, não. Está me entendendo? Os utensílios sagrados de Deus. Quando nós vemos isso na Bíblia, está dizendo o quê? Que Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse. Está me entendendo? Então quem pegou os utensílios da casa de Deus e levou para um templo de Deus estranho, quem foi? O próprio Nabucodonosor. Está me entendendo? Eu disse e repito, Nabucodonosor, na sua primeira estratégia, ele quis influenciar no âmbito religioso daquele tempo. Por quê? Porque ainda existiam alguns crentes que eram fervorosos na sua oração ao Senhor, que jejuavam, que buscavam o Senhor, que se santificavam, que buscavam andar na verdade, aleluias. Aí ele pensou, eu vou influenciar no âmbito religioso, que aí eles vão passar a me servir e adorar os meus deuses. Está me entendendo? Da mesma forma, é o que Satanás tem feito nos dias de hoje. Satanás tem tentado influenciar no âmbito religioso. Repare, deixa eu falar algo para você no Deus Cristo. Por que Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse? Não foi Deus que pegou e levou para templo de Deus estranho. Foi o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor, repare, quando ele faz isso, ele quis equiparar as coisas de Deus, do nosso Deus invisível, mas real, com os deuses estranhos deles. Está me entendendo? Pastor, por que o senhor disse que Nabucodonosor tinha vários deuses? Porque a cultura dos caldeus era uma cultura politeísta. O que é politeísta? Politeísta vem de duas palavras. A primeira é poli. Poli do grego significa vários, muitos. Amém? Teístas do grego significa deuses. Então, vários deuses. Eles eram politeístas. Nabucodonosor cultuava vários deuses, também conhecidos como pagãos. Quem é politeísta? Quem cultua vários deuses é conhecido como pagão. Amém? Nabucodonosor, com todo o seu exército, todo o seu reinado, era pagão. Quando ele pega as coisas da casa de Deus e coloca na casa dos deuses estranhos dele, ele quis o quê? Ele estava o quê? Profanando as coisas de Deus. Repara para você ver, meu irmão. É o que tem acontecido hoje. Infelizmente, eu me entristeço em falar isso, mas em muitas igrejas evangélicas, líderes se corromperam. Está me entendendo? Aí Satanás tem usado deles como de fantoche, e muitos não têm se preocupado mais com os utensílios da casa de Deus.
sabe? Serve de qualquer maneira na casa de Deus. Não se santifica, não ora mais, não estuda mais a palavra, sabe? Não ora mais pela igreja, não intercede mais pelos crentes. Está me entendendo, irmão? Está profanando aquilo que é santo perante Deus. Aí talvez você me pergunte, pastor, mas se Deus sabe, por que Deus permite? Deus permite para ver e separar aonde estão os verdadeiros crentes. Aleluias! Porque eu creio, meu irmão, que ainda em nossa geração existem ainda homens e mulheres que não se perverteram, homens e mulheres que não se deixaram e não se deixarão ser influenciados em sua fé por Satanás. Não se deixaram e não se deixarão. Porque o que é certo e o que é errado. Já parou para pensar? Quantos são aqueles que lideram igrejas, sabe, que tem medo de chamar a atenção de algum crente que talvez está em pecado, que não conversa mais com casais, que não traz ajuda porque para ele normatizou tudo, é tudo normal. Não é normal, irmão. As coisas de Deus é santa, sabe? Os instrumentos da casa de Deus são santos. Um violão da casa de Deus é da casa de Deus, é consagrado a Deus, é santificado. Para mim poder então tocar no violão daquele, eu tenho que me santificar, eu tenho que estar em paz com meu Deus, eu tenho que estar na minha verdadeira fé. Porque senão eu vou profanar o utensílio da casa do meu Deus. Eu sempre digo para os irmãos que me acompanham, aqueles que às vezes buscam nesse humilde servo, né, uma palavra, né, talvez de conhecimento em alguma área. Eu não sei de tudo, amém, irmãos? Mas nós procuramos estudar, procuramos nos consagrar, procuramos, sabe, buscar de Deus e aprender do Espírito Santo de Deus, para podermos sermos instrumentos de bênção de Deus na vida das pessoas. Eu ensino isso, eu falo. É a mesma coisa eu. Do que adianta eu queria ter um título de pastor, se eu não orasse mais, se eu não jejuasse mais, se eu não orasse pela igreja, se eu não pagasse o preço. Está entendendo, irmãos? Mas Satanás tem conseguido exercer influência na religiosidade de muitas pessoas. Mas eu repito e digo, Satanás só consegue exercer influência na religiosidade, na fé de muitos, daqueles que não estão na verdadeira fé. Está me entendendo? Porque naqueles, como eu creio que você está na verdadeira fé, como eu estou na verdadeira fé, nesse Satanás pode tentar, mas não exerce influência. Aleluias! Glória a Deus! Nabucodonosor queria ganhar o povo de Judá desse jeito, porque era um povo muito religioso, sabe? Era um povo de muita fé. Quando Nabucodonosor tira os utensílios da casa de Deus e põe na casa do Deus estranho dele, ele estava querendo mostrar para os judeus, presta atenção, que era normal, que eles poderiam cultuar a Deus daquela mesma forma, tá entendendo? Já parou para pensar, meu irmão, minha irmã? Quantos são que hoje vão na igreja dessa forma? Que ministram dessa forma? Que vão para a igreja dessa forma? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar? Vai para o boteco, bebe a semana inteira. Quando é domingo, vai para a igreja adorar o Senhor. E pior, às vezes o líder da igreja não ensina. E pior do que não ensinar, não mostra o verdadeiro caminho, não chama atenção, não redarba. Está me entendendo? Porque a coisa é o líder observar, estar em Deus, ensinar, chamar atenção, meu filho, esse é o caminho, se converte, se conserta. E o outro não quer ser da ligança. Aí, meu irmão, já não é com a liderança. Quem está me entendendo, diga amém. Mas muitos têm corrido frouxo. Eu vou dizer por quê. Com medo da igreja esvaziar. Com medo, sabe, de apertar a rédea, mas na palavra de Deus, no dogma bíblico. Com medo da igreja esvaziar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu não tenho medo de igreja esvaziar, irmão. Até porque a igreja do Senhor, a obra do Senhor, é Deus que dá o crescimento.
Eu sempre ensinei aos irmãos que congregam comigo. Quem pode ter apenas 1, 2 irmãos, 10 irmãos comigo, 20 irmãos comigo. Mas eu prefiro pregar a palavra do que querer encher a igreja de crentes, de homens, de mulheres que não querem andar na palavra, que não querem se converter, que não querem se arrepender. Está me entendendo? A gente ouve por aí, igual talvez você ouve, o mimimi. Ai meu Deus, mas Deus não me abençoa. Ai meu Deus, só passo por estreito. Mas já parou para pensar que muitos não olham para si mesmos e deveriam tomar a decisão. Poxa, eu preciso me converter, eu preciso tomar a decisão com o Senhor. Ei, a bebida não é mais forte que o homem, não. A cocaína não é mais forte que o homem, não. Sabe? E ainda se fosse, e ainda quem está por trás disso que é Satanás, de fato ele é mais forte que o homem, mas maior do que Satanás é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Porque quem prega aos irmãos é um ex-viciado em cocaína, é um ex-alcoólatra, é um ex-prostituto. Um dia eu já fui tudo isso, mas o Senhor me libertou quando eu decidi tomar uma decisão e andar em verdade com o Senhor. Aleluias! Vou falar de novo. Naquele tempo, Nabucodonosor conseguiu sim influenciar muitos na sua vida religiosa, na sua fé, mas eram aqueles que não estavam em verdade no Senhor. Porque aqueles que estavam em verdade, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses permaneceram na fé, esses permaneceram com o Senhor. Ei, e no final receberam o galardão de Deus. Satanás só consegue influenciar na fé, no âmbito religioso. Consegue levar muitos na mentira, daqueles que não querem conhecer a palavra, que não querem dar na verdade, mas aqueles que sabem que tem que se sacrificar. É sacrificante, mas é regozijante. É sacrificante, mas é assim que a Bíblia ensina. Se Jesus se sacrificou, por que nós não temos que nos sacrificar? A esses que pensam assim e procuram andar assim, irmão, podem ter certeza que o mesmo galardão que Deus deu a Daniel, Ananias, Misael, Azarias, é o mesmo galardão que Deus vai te entregar à sua casa, à sua família, ao seu ministério, em nome de Jesus. Segundo âmbito que Nabucodonosor quis influenciar Judá, Jerusalém, no âmbito social. Pastor, no âmbito social? Sim. Vem comigo, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Versículo de número 4. Daniel capítulo 1, versículo 4. Se você tem Bíblia, como é comigo? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. Presta atenção. E que Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que é que Nabucodonosor vai determinar aqui para que o chefe dos seus eunucos fizessem com aqueles jovens hebreus? Que lhes ensinassem uma nova língua e uma nova cultura. Qual a nova língua? Qual a nova cultura? A cultura deles. Por que Aspenaz tinha que ensinar uma nova cultura e língua para eles, para os hebreus? Porque os hebreus estavam acostumados apenas à cultura do céu. Aleluias. Está me entendendo? Estavam acostumados a servir o único Deus invisível mais real. Sabe? A andar segundo as escrituras. Sabe? A pagar um preço em santidade. É isso que eles sabiam. Por que Nabucodonosor determina que Aspenaz ensinasse a eles, para que eles, aprendendo a cultura deles, presta atenção, deixassem de seguir a cultura a qual no início eles haviam aprendido. É o que Satanás quer fazer hoje. Satanás também quer influenciar no âmbito social. É isso mesmo. Satanás quer que nós aprendamos a cultura do mundo, irmão. Tá me entendendo? Pastor, mas o que é o âmbito social? Vou falar para você. O âmbito social engloba política, lazer, economia, educação. Tá me entendendo? Satanás, ele está ordenando, ele está determinando. Sabe?
o que que acontece no âmbito social. E muitos têm sido influenciados por isso. Aí talvez você me perguntar, pastor, mas como é que Satanás tem poder para mandar? Tem. Eu te provo na Bíblia. Nabucodonosor, ele vai ordenar, ele vai determinar por quê? Porque ele era rei. Amém? Como rei, ele tinha a sua prerrogativa de poder ordenar. Quando ele pedia, ele ordenava, era ordem. Amém? Se Nabucodonosor, aqui para nós, e a Bíblia ensina, é uma figura simbólica no nosso tempo de Satanás, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele vai chamar o diabo, o Satanás, de o Deus deste século, ou o Deus deste mundo. Confere em tua Bíblia depois para você ver. Ele vai chamar Satanás de o Deus desse mundo, o Deus desse século. Ora, repare, se o próprio apóstolo Paulo, ele chama Satanás de o Deus deste século, que cega, amém, o entendimento dos descrentes. Então, como Deus, com D minúsculo, amém, ele vai ter uma prerrogativa, e essa prerrogativa também vai se ordenar. Está me entendendo? Ordenar sobre quem? Sobre o mundo. Repare, Satanás vai determinar, vai ordenar sobre o mundo, não sobre a igreja. Amém? Por isso que eu digo, a verdadeira igreja não sofre a influência de Satanás. Aleluias! Mas Satanás vai determinar, vai ordenar sobre o mundo. Como fez Nabucodonosor, Satanás está determinando sobre o mundo, no âmbito social. Está me entendendo? Repara para vocês verem, irmãos. Olha os políticos do Brasil para vocês verem. Essas leis bizarras que nós vemos por aí, né? Que tentam criar aí. Os irmãos acham que isso vem de Deus na vida deles? Não. É Satanás que determina sobre eles o que eles façam. Por quê? Não todos, e nós não podemos generalizar. Mas a maioria não teme a Deus, não reconhecem o Senhor como o único suficiente, eterno Salvador. Não querem andar na presença de Deus. Por quê? Andar na presença de Deus requer verdade. E muitos andam na mentira. Está me entendendo? Você que está me acompanhando aí, sabe? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ande. Ou não permita que exercer sobre a sua vida a influência de Satanás. Não permita. Continue sendo a verdadeira igreja. Continue buscando no Senhor. Está me entendendo isso? E terceiro âmbito que Satanás ele vai querer exercer influência. Terceiro âmbito que Satanás vai querer exercer influência. No âmbito pessoal. Isso mesmo. Foi o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor era estrategista. Satanás também é estrategista, irmão. Nabucodonosor tende a influenciar no âmbito religioso, no âmbito social. E Nabucodonosor também vai querer influenciar aqueles homens, aqueles jovens, aquele povo no âmbito pessoal. Pastor, no âmbito pessoal. Vem comigo, Daniel capítulo 1, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Daniel, capítulo 1, versículo 10, a parte B. Olha a resposta de Aspenaz. Tenho medo do meu senhor, o rei. Ele fala sobre quem? Sobre Nabucodonosor, que determinou o que vocês devem comer e beber. O que Nabucodonosor fez naquele tempo? Ele determinou o que aqueles jovens iriam comer e iriam beber. Quando fala-se de comer e beber, fala-se daquilo que é ingerido, daquilo que é colocado para dentro. Deixa eu perguntar para você, em nome de Jesus Cristo. O que você tem colocado para dentro da sua vida, da sua casa? Aquilo que Satanás tem tentado determinar, influenciar? Ou aquilo que Deus quer para a tua vida? Aquilo que Jesus quer na tua vida, em nome de Jesus Cristo? Está entendendo? Grave isso na boca do teu coração. Pastor, essa é forte, eu sei. Vou perguntar de novo. O que você tem trazido para dentro de você? Da tua espiritualidade, da tua casa, da tua vida profissional, da tua família. É aquilo que Satanás quer determinar no mundo, influenciar no mundo e quer empurrar para cima de você? Ou o que Deus tem para você em nome de Jesus Cristo? Eu te falo, ainda que seja forte o que tenta empurrar contra você ou para você, não aceite, rejeite, mas receba aquilo que vem somente de Deus, do Senhor. Ainda que doa na tua carne, ainda que doa na tua alma,
Ainda que doa em algum momento da tua vida. Mas, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, rejeite. Está me entendendo? Satanás, ele surge de algumas estratégias quando ele quer influenciar no âmbito pessoal. E existem alguns instrumentos que Satanás quer se valer. Agora veja bem, eu disse que Satanás quer se valer. Quer dizer que Satanás não criou. Amém? Deus criou. Grava isso. Satanás não tem poder de criar nada, irmão. Satanás, ele tem poder de destruir as coisas. Amém? Isso é Bíblia. Amém? Entenda. Tudo o que criou foi Deus. Satanás que quer, sabe, destruir as coisas. Tá me entendendo? Às vezes nós vemos as pessoas, no modo geral, que demonizam tudo, né? Não tem discernimento e acham que demonizando tudo tá livrando de alguma coisa. Não é assim. Por exemplo, o problema não é a TV, não é a televisão. O problema são os programas que a pessoa assiste. Tá me entendendo? O problema são os canais que a pessoa assiste. Tá me entendendo? O problema não é a TV. Tá entendendo, irmão de Jesus Cristo? O problema não é o celular. Muitas vezes para criança ou até para adulto. Muitas vezes o problema, presta atenção, não é o celular, mas é o que está se vendo no vídeo. O que está se vendo no YouTube. Tá me entendendo? Qual o jogo que está se jogando. Tá me entendendo, irmão? O problema não são as redes sociais. O problema é o que se posta. Para quem se posta. Como se posta. Tá me entendendo? É nisso que Satanás tenta influenciar. Tá me entendendo, meu irmão? Nabucodonosor tentou influenciar nesses três âmbitos Judá. Para quê? Para que eles vivessem uma vida que não era a deles. E eu digo para você nesse momento, não viva uma vida que não é a sua. Através de todas essas ferramentas, Satanás, ele tem tentado exercer sua influência para que muitos não vivam uma vida que não é deles. Ou vivam uma vida que não é deles. Por quê? Porque Satanás sabe. A partir do momento que alguém vive uma vida que não é dele, ele vai deixar de viver a vida que Deus tem para ele. Eu te falo isso nessa noite. Não viva uma vida que não é sua. Viva a vida que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo. Pastor, como é que nós podemos fazer? Foi como eu falei no final da nossa leitura bíblica no início. A chave está em Daniel capítulo 1, versículo 8, parte A. Vem comigo, já estou acabando já. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Tá entendendo? Qual que é a chave? É eu decido. Eu decido não me contaminar. Eu decido não ser influenciado por Satanás. Eu que decido não sofrer as influências de Satanás. Quer seja no âmbito religioso, quer seja no âmbito social, quer seja no âmbito pessoal. Eu decido, eu não vou me contaminar. Pastor, mas se eu não conseguir? Não, consegue. O problema é você decidir, entendeu? Decidir. Porque a partir do momento que você decidir, Deus vai derramar misericórdia sobre a sua vida e vai te conceder graça e você não vai se perverter. Você vai permanecer fiel em nome de Jesus. É Bíblia. Daniel capítulo 1, versículo 8 ainda. Aliás, versículo 9. Presta atenção. O versículo 8 diz que Daniel decidiu não sofrer a influência de Nabucodonosor. Quando Daniel decide, no versículo 9, olha o que acontece, versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Tá me entendendo? Quando eu decido não me perverter na empresa que eu trabalho, quando eu decido não me contaminar, pode ser onde é que for, na empresa, na rua, no meio social, onde é que for, quando eu decido não me contaminar, Deus derrama sobre mim misericórdia e me dá forças para resistir e para seguir até o fiel, para cumprir a palavra do Apocalipse, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Está entendendo isso, em nome de Jesus Cristo? Aleluias. Aleluias. Aleluias.
Mas talvez você me pergunte, tá agora, pastor, mas qual que é a vida que Deus tem para mim, pastor? Então, o senhor falou que é melhor eu viver a vida que Deus tem para mim. Isso, não viva a vida que não é sua. Já parou para pensar? Quantos que têm vivido a vida de outras pessoas? Por quê? Porque tem sofrido influência de Satanás. Tá me entendendo? Quantos filhos que deixam de viver a vida que Deus tem para eles, para viver a vida dos seus pais? Sabe? Quantos jovens, homens, mulheres, que têm deixado de viver a vida que Deus tem para eles, para viver a vida que não é deles, para tentar viver a vida de um artista que vem na televisão? Não. Viva a vida que Deus tem para você. Irmão Davidson Alexandre, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Viva a vida que Deus tem para você, meu querido, minha querida. Pastor, e qual que é a vida que Deus tem para mim? Eu te falo, Deus tem uma vida para mim e para você, uma vida de promessas. Eita glória. Uma vida de santidade, uma vida de liberdade, de libertos e livres da condenação. Deus tem para mim e para você, meu irmão, sabe, uma vida eterna, aleluias. A vida que Deus tem para mim e para você é a vida eterna, é a vida de cumprimento de promessas, sabe, é uma vida andando na luz e não nas trevas. Abre comigo João capítulo 3, versículo 16, rapidinho. João 3,16. Olha a vida que Deus tem para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem a vida eterna para você, meu querido, minha querida. Então pare de viver uma vida que não é sua e busca viver a vida que Deus tem para você. Aleluias. É Bíblia. João capítulo 3, versículo 36. Olha o que diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está entendendo? Pastor, como é que eu faço então para viver a vida que Deus tem para mim? A vida eterna, uma vida de promessas, permanecendo no Filho. Aleluias. Eita glória. Porque quem crê, quem permanece no Filho, tem a vida eterna. Porque a vida que o Pai tem está no Filho. E a vida que o Filho tem é eterna, porque é do Pai. Quem está no Filho está no Pai. Aleluias. Quem está em Jesus está no Senhor. E quem está nele tem a vida eterna. Está me entendendo? Eita glória. Desculpa, irmãos, a live ficou muito estendida, mas eu creio que vai ser bênção na sua vida. Eu creio que tem sido bênção na sua vida no nome de Jesus Cristo. Mas eu tenho que falar. Eita glória. Deus está mandando, eu tenho que falar. João capítulo 10, versículo 10. Abre comigo aí se você puder, em nome de Jesus. Jesus diz: o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. E quem é que é esse ladrão? Satanás. Ele faz isso como? Tentando exercer influência. Está me entendendo? E aqueles que sucumbem às influências de Satanás, eles não vivem a vida que Deus tem para eles. Eles vivem uma vida que não é deles. Está me entendendo? Ei, talvez você que me acompanha aí já parou para pensar isso. Porque talvez alguma coisa na sua vida não tenha dado certo. É porque provavelmente você tem vivido, meu irmão, minha irmã, uma vida que não é sua. Não é para você viver. Comece a partir de hoje a viver a vida que Deus tem para você. E se prepare para receber providência de Deus em nome de Jesus. A parte B do versículo 10 de João 10 diz, Jesus diz: mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância em nome de Jesus. Está entendendo? Recebe da parte de Deus. E eu acabo dizendo a você: não viva uma vida que não é sua. Viva a vida que Deus tem para você, no nome de Jesus. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Meu Deus, a live foi um pouco extensa, Senhor, mas eu creio que eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. A tua palavra, Senhor. Meu Deus,
Que essa live possa ser um canal de bênção do Senhor na vida de cada irmão e irmã que nos acompanhou e aqueles que hão de acompanhar em nome de Jesus Cristo. Que eles possam abrir os olhos, Senhor. E aqueles que estiverem talvez no engano de Satanás, que talvez estiverem vivendo a vida que não é deles, porque talvez foram influenciados por instrumentos, ferramentas que Satanás se usou. Que todo o impedimento dos olhos caia por terra. E eles começam a viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. É que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Irmãos, uma excelente noite para você.